Bom dia, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson. O professor Jefferson está passando aqui para a gente falar um pouquinho da nossa aula, tá? Hoje o tema da nossa aula vai ser lutas, tá bom? A gente tem que deixar bem claro a diferença de lutas e brigas, tá? Briga é algo que não tem nenhum tipo de regra, não tem nenhum tipo de proteção, não tem nenhum tipo de técnica. Já lutas, não. A lutas eu tenho uma técnica envolvida, eu tenho um mestre, né, que vai passar todo o ensinamento que eu tenho, e tenho em algumas lutas eu tenho o material de proteção e tudo mais. Então hoje nós iremos trabalhar um pouquinho essa questão aí de lutas. E, inicialmente, essa primeira aula nós iremos falar um pouquinho sobre o Kung Fu, tá bom? Bora lá para a nossa aula. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bora lá então. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Kung Fu aí, tá bom? Kung Fu, ele é uma das artes marciais externa mais antiga, né? Nós temos datados aí a sua fundação de 2674 a.C., né? E essa arte marcial ela foi evoluindo com o tempo, né? E qual que é uma curiosidade assim do Kung Fu? O Kung Fu, os movimentos do Kung Fu, ele é observado na relação aí dos movimentos dos animais. Então todo o movimento do Kung Fu, ele está relacionado com o movimento de animal. Então eles observavam os animais e a partir dessa observação que ele tinha pelos animais, eles criavam o movimento da luta e aí eles colocavam o nome desse movimento, que é o nome do animal, né? E ele foi evoluindo, né? E foram surgindo vários estilos de lutas, né? O professor colocou aí um pedacinho aí do desenho Kung Fu Panda. Não foi à toa não, tá bom? Porque quando nós falamos em estilos de Kung Fu, nós temos vários estilos. Eu vou falar um pouquinho para vocês o estilo que nós temos. Nós temos o estilo águia. Lá no desenho do Kung Fu nós temos a águia, né? Vocês podem observar, quem já assistiu. Nós temos o estilo dragão, o estilo China, o estilo bêbado, o estilo garça branca, que também é um dos personagens lá. Nós temos o estilo macaco, o estilo Shaolin, o estilo leopardo. Quem já assistiu o Kung Fu Panda sabe que o leopardo também faz parte do desenho. A serpente divina e o louva-a-Deus. Então, você pode observar que o desenho ele é feito em cima desses estilos que nós temos, né? De lutas do Kung Fu. Então, os estilos de Kung Fu, que são esses que o professor falou, eles acabaram dando ideia assim para formar os personagens do desenho, né? Então, uma curiosidade aí para vocês, tá bom? Então, no Kung Fu, a gente pode utilizar alguns tipos de armas, né? Lembra que o professor falou a diferença de lutas e brigas? Então, isso é importante. Por quê? Na briga, muitas das vezes as pessoas usam qualquer tipo de arma sem nenhum tipo de instrução, de treinamento e querendo machucar outra pessoa. Nas lutas, não. A luta, a arma, ela é utilizada como defesa pessoal e sempre ali numa questão de proteção, né? Então aqui no Kung Fu nós temos alguns tipos de arma. Nós temos o facão, que é utilizado aí de movimentos, nesse caso mais para apresentação, né? O Kung Fu ele é utilizado muito em questão de apresentação. Então o atleta ele se apresenta com os movimentos do Kung Fu. Aí nós temos aí o Samche Kan, que na verdade é aquele chaco, né? Que é uma madeirinha aqui, a correntinha, que é utilizado também. Nós temos a espada imperial, uma espada reta, né?
que também é uma arma utilizada aí no Kung Fu, o bastão e a lança. Então, pessoal, esses são algumas armas utilizadas aí, que são utilizadas pelo Kung Fu. Se eu chegar para uma aula de Kung Fu querendo utilizar um outro tipo de arma, vou poder usar? Claro que não. Por isso que eu falo que tem uma diferença muito grande na questão de lutas e brigas, né? Então, o importante é que se a gente tem gosto por alguma arte marcial, que a gente tem que seguir essa regra, né? Não dá dentro da regra, seguir o que o mestre fala ou o sensei, né? Está sempre ali orientado por um mestre, né? Então isso é importante aí, não fazer nada da cabeça, porque tem todos os movimentos, tem toda uma questão cultural, muitas vezes precisa ser seguido também, né? O que a prática do Kung Fu ela desenvolve, né? A questão dos reflexos, né? A questão do reflexo cada vez mais rápido, então um atleta de Kung Fu ele precisa ter esse reflexo tanto para atacar e para defender, né? A questão do equilíbrio, então tem movimentos que fica só sobre um apoio, né? Então um apoio, uma perna só, né? Então também tem essa questão de equilíbrio e tudo mais, consciência mental e física, e a questão da defesa pessoal também e a coordenação motora. Então envolve todas essas habilidades aí, né? Uma outra curiosidade, um dos caras mais famosos que nós temos aí na questão do Kung Fu é um ator de cinema, né? Que é o Bruce Willis. Então quem já ouviu falar, e provavelmente os pais de vocês já assistiu algum filme dele e tudo mais, tá bom? Então essas são algumas curiosidadezinhas aqui do Kung Fu, tá bom, galerinha? Isso aí. O primeiro movimento que vocês vão fazer, levantar o braço aqui, na lateral do peito, tá vendo? Esse movimento aqui que vocês vão fazer, tá bom? Como o professor tá fazendo. Não é para fazer isso aqui não, aqui lateral, belezinha? Por quê? A gente vai fazer o primeiro movimento, um dos primeiros movimentos aí do Kung Fu, que é em relação à base aqui, tá bom? Que é o movimento que a gente chama de cavalo ou cavaleiro. Lembra que o professor falou na aula que sempre os movimentos estão relacionados aí com a questão de algum tipo de animal? Então, esse primeiro que a gente vai aprender é o movimento, o apoio aí do cavalo ou cavaleiro, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Bater o braço aqui lateral, vocês vão dobrar o joelho de vocês, ok? Sempre olhando para frente, não é para virar o corpo para frente não. O tronco sempre reto. Então, esse é o primeiro movimento que nós temos aqui na questão do Kung Fu, belezinha? Entendeu aí, pessoal? A posição do cavaleiro, que é essa daqui. Depois que você aprender a posição do cavaleiro, o que você vai fazer? Você vai pegar essa perna, vai esticar para cima, vai dobrar, e essa você puxa para baixo. Fica nesse movimento aqui, tá? Esse é o segundo movimento que nós temos que fazer. Então, estou aqui. Primeiro movimento, puxei aqui, né? Depois fui com a posição do cavaleiro, estiquei a perna em cima, botei ela no chão e a outra foi para trás. Ok? Então esse é o segundo movimento que nós temos. O terceiro movimento agora, tá bom? Que é as principais bases. Então, primeiro, puxei aqui, né? Depois venho para a base do cavaleiro aqui, depois da base do cavaleiro, estou aqui, joga esse pé para frente, põe ele aqui, o outro eu desço, correto? Sempre olhando para frente. E aí, depois o que eu vou fazer? Vou puxar aqui, Esse pezinho fica sempre com a pontinha do pé aqui, o apoio sempre no de trás aqui, tá vendo? E a gente finaliza o movimento. A gente já aprendeu todos, vamos fazer todos ao mesmo tempo. Então aqui,
Posição de sentido, puxei. Depois, posição de cavaleiro. Ponta do pé. O outro vai para trás. Estica aqui, sempre olhando para frente. Puxei. Aqui. Galerinha, é isso aí então. Então a gente está finalizando a nossa primeira aula aí. Espero que vocês tenham gostado da aula do professor, tá bom? No vídeo aí o professor falou que o artista de cinema aí do Kung Fu era Bruce Willis. Não, esquece Bruce Willis, é Bruce Lee, beleza? Aí no finalzinho do vídeo aqui agora o professor vai deixar a foto dele, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.